Estamos de volta com a Rec Live aqui direto da Riviera Francesa, no iate da Santeria e Mosaico. A gente está recebendo aqui um time grande. A mulherada que veio abrilhantar e enfeitar Cannes. Fora o trabalho, né? Claro. Fora trabalhar bastante. Eu tô aqui com a Lorena Oliveira, que é da Binder, Duda Guedes, da Propeg, a Vivi Elias, da Benedetto Digital, Carol Franco, da Mosaico e a Audrey Buglian, da Nacional. E aí, vocês conseguiram tomar um sol, passear aqui? Ou evitar o sol, na verdade? Conseguiu fazer alguma coisa fora o trabalho aqui, para começar a brincadeira? A cidade por si só já é fora o trabalho, né? A cidade incrível, a cidade maravilhosa, super gostoso de passear. Então tem muito trabalho, muito conteúdo, muita coisa pra gente acompanhar, mas a gente consegue também fazer uns encontros e fazer um pouquinho de diversão, ter um pouquinho de lazer. Só não teve a praia ainda, mas acho que de hoje não passa. Mas dá tempo, dá tempo. Dá tempo, ainda tem tempo. E você, Duda, andou quantos quilômetros já aqui? Não, Duda, não, desculpa. Vivi, né? Vivi. Então, andar a gente anda muito, mas eu acho que Cannes tem uma atmosfera que combina muito com a gente. É uma atmosfera feminina, que tem uma poesia diferente, que tem uma atmosfera diferente. Eu acho que esse é o diferencial de Cannes. Carol, e você aqui, o que você conseguiu acompanhar da cidade por enquanto? Daqui a pouco a gente vai falar de trabalho, mas agora assim, o que você viu aí que você achou diferente, que você achou legal? Ai, Cannes, eu tô apaixonada por Cannes. Já coloquei ela aqui no meu top 5 das cidades mais lindas. Tô apaixonada na arquitetura, tô apaixonada na gastronomia, nesse astral. As pessoas são super receptivas, não tem essa questão do francês que não tá habituado a nos receber. A experiência tá sempre sendo toda super bacana, tá bem gostoso. Fora que o trabalho é isso, né? A gente trabalha, mas o trabalho fica muito bacana, fica muito divertido. Aqui, trabalhar na Codesul também pode trabalhar bastante, então, mas e é isso, e a gente tá trabalhando entre amigas, então fica fica leve, fica gostoso, cansa, mas a gente tá sempre rindo, a gente tá sempre se divertindo, trabalhando e curtindo. E você, Alder? Não foi à praia, mas do que você fez essa semana que já tá tornando ela especial? Eu acho que é conhecer mesmo Cannes. É a minha primeira vez, então assim, estar aqui vivendo tudo isso, né, respirando, é muito legal, muito diferente. A cidade é linda, os arredores também são super bonitos e essas ativações, tudo que acontece na orla é muito diferente do que a gente vivencia no Brasil, enfim, em outros lugares. É respirar publicidade o tempo inteiro, é respirar. E não é nem trabalho, eu acho que não é nem trabalho, é conhecimento mesmo, né? Aprendizado, conhecimento é muito gostoso, muito bom. Eu ia falar exatamente isso. É como se a cidade fosse preparada para receber a gente, né? Os publicitários. Então, para todo canto que você olha, tem alguma coisa muito interessante acontecendo. Fora olhar as pessoas, o público, né? Porque tem gente do mundo todo aqui. Então, é um visual, a estética é muito diferente, muito interessante. E acaba que motiva a gente, né? Você vai tirando fotos, referência. Acho que publicidade é muito isso. O que você vive, a sua vida vai impactar no seu trabalho. Né? E o que a gente está vivendo aqui está sendo muito especial. E concordo com a Carol, ter amigas do lado está sendo incrível. Assim, eu vim ano passado, mas esse ano está sendo de verdade muito especial para mim, porque eu estou muito bem acompanhada. Gente, eu acho que amigos, eles mudam completamente em qualquer lugar. Você pode estar... não vou falar mal de Roraima, eu ia falar em Roraima, mas assim, você pode estar num lugar que não seja tão bacana e o lugar ser maravilhoso se você estiver bem acompanhado. Ou tá na Riviera Francesa e não ser tão legal. Mas tá, tudo bem, tá lindo, tá bacana, tá legal, é bonito, primeira vez, cheio de ativações, cheio de marcas, cheio de tecnologia. E como é que concilia o trabalho aqui com 5 horas de fuso? Como é que é? Dorme que horas, acorda que horas? O fuso ajuda a conciliar o trabalho, né? Porque na hora que a gente termina todo dia de conhecimento, de experimentação, a gente chega no hotel e é a hora que Brasília tá pegando fogo, né? Então a gente consegue conciliar muito bem. E fora que ao longo do dia, né, enquanto a gente vai vivenciando isso daqui, a gente já vai automaticamente
dividindo o conhecimento com a nossa equipe, né? Eu criei um grupo aqui no Sim. WhatsApp para ir monitorando, né? E dividindo todo o conhecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, de fato, aprendendo, respirando esse ar de criatividade, de inovação, vendo o Brasil ser homenageado, isso é Poxa, muito que- legal, né? Assim, É um ano especial. e eu falo, eu fui muito abençoada, muito sortuda, porque é o meu primeiro ano e é exatamente o ano em que o país é o Brasil sede, né? Então, na verdade, o trabalho ele acontece ao longo do dia aqui, quando a gente termina, a gente também atualiza, porque tem muita coisa acontecendo lá na agência, mas é óbvio, a gente sempre tem uma equipe muito coesa, muito unida, muito integrada, e mesmo a gente estando distante, as coisas não param, não. Que bom. Mas a gente que é apaixonado não consegue ficar distante, né? A gente tá aqui, tá ali sempre. Cara, tem que ficar conectado o tempo inteiro. E isso ajuda bastante, esse fuso nesse sentido, Verdade. né? Vivi, e o que você, não sei se você está acompanhando os cases no festival, não sei se você viu alguma coisa que te inspirou, a Benedetta, alguma coisa que você fala assim, putz, isso aqui eu preciso fazer, ou isso aqui eu já faço faz tempo, eles estão atrasados. Eu acho que é importante, assim, como que a gente monta o nosso dia aqui em Cannes? Isso é gostoso. A gente vai passando por negócios, por pessoas, por vivências, por experiência, tem a gastronomia e tudo vai se conectando. Então essa que eu entendo assim que é uma magia desse momento de Cannes que está preparada para receber a publicidade. Então nós que somos publicitárias, a gente tem esse sentimento, essa atmosfera aqui na cidade. E tudo começa a se conectar. Então, as pessoas se conectam, os negócios se conectam e tudo se mistura. E por isso que eu acho que a gente tem assim essa magia da publicidade na França, né? Então, e tendo o Brasil como assim, né, a primeira vez como país homenageado, traz um pilar assim, uma gratidão até de reconhecimento da nossa publicidade brasileira. Sim, uma potência, Porque, né? Eu falo assim, somos uma geração que fomos influenciados por dois grandes brasileiros, né? Que é o Oliveto e o Nizam. Sim. Então eu me Inegavelmente, lembro, né? e me fez ter essa memória de quando eu lá atrás escolhi a publicidade. Então estar aqui hoje, assim, é um reconhecimento muito grande. E presente no momento do Brasil sendo e tendo toda essa homenagem é mais importante ainda, né? Eu acho que é concluir um pensamento de que e o amor da comunicação e da publicidade, da escolha, né? Você está no seu lugar, né? Saber que eu pertenço aqui, né? Isso, Tem uma exatamente. coisa legal nesse momento, eu não sei, talvez você tenha mais informação, mas parece que a gente tem chances de, inclusive, atingir o nosso recorde, né, de premiações e de conquistas, né, esse ano. E seria incrível, né? Ó, No ano incrível, do no país ano do- homenageado, a gente Mas fazer a- a nossa melhor Verdade. performance, Já né? tem um recorde em curso. Já estamos? Não, porque não, nós temos 74 leões hoje. Sim. Até ontem, hoje ainda vai sair, né? 74 leões. Temos 5 Grand Prix. E ainda estamos no shortlist de titânio, podemos ganhar um titânio também. Olha, então vamos legal. supor que a gente ganhasse esse 74, já temos 5 Grand Prix. Muito motivo E- para e comemorar, a chance de ter um titânio. Então, isso é especial, isso coroa esse ano especial, onde ser brasileiro aqui E é é legal mais pra- orgulho ainda, né? Fazendo analogia com o que foi as Olimpíadas também, em Paris, né, na França também, né? É. Vai virar baile de novo, né? Então, muito É isso. legal isso. Mais uma vez a história se repete. Quando o E trio é- elétrico... Cinema, né? O Festival O de festival. O Festival de Cultura, Cinema, que acabou de acontecer aqui também, e o Brasil brilhando, Pois é. né, Agente gigante, com Wagner Moura. E acho que agora a gente consegue, na publicidade, também brilhar, né? Assim, eu acho que está sendo bem especial, bem incrível. tá sendo E especial. espero e estou torcendo que a gente consiga bater aí o recorde esse Ah, ano. eu, É importante. eu imagino que a gente vai alcançar, porque a gente tem muita chance, já está sendo muito Aham. especial. Tem E um aí- case que eu achei muito interessante, que foi o da Artplan, aquele livro Poxa, direcionado para peles negras. Que ganhou o Grand Prix. Exato, brilhante. E de fato é algo que Da Estácio. a gente com uma população negra, né, no país, viver questões assim de você não conseguir encontrar um especialista, não conseguir fazer um tratamento adequado, e você veja o que a publicidade faz, né? Ela Pois é. traz, coloca na mesa ali questões sociais que a gente precisa discutir. Como a gente viu muito,
né, Duda, assim, sobre o feminino, liderança feminina, que foi muito bacana. Eu acho que a publicidade tem esse papel também, Sim. né, de colocar questões na Provocar mesa, reflexões. provocar reflexões, estar à frente também, assim, olha gente, olha para cá, olha para isso, né, olha para o que está acontecendo. Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de agendas de pauta voltada para o público feminino, liderança feminina, essa liderança humana. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo esse ano. Que bom, não. As mulheres, elas estão. Já faz um tempo, é um processo. Tudo bem que é um processo demorado, mas ultimamente a gente percebe que as mulheres estão alcançando a liderança e aí mudando completamente a gestão, né? Muda a gestão. Uma gestão Tendo feminina é espaço, uma né? gestão diferente da masculina. Exato, isso é a gente fato. precisa ter mais espaço. Quando a gente tem espaço, de fato, a liderança, eu acredito muito que ela traz uma liderança diferente porque a gente tem um olhar humano. A gente consegue olhar sensível, diria. Humano, não, sensível. Um olhar sensível. E diante do problema, da situação, do desafio, seja qual for o briefing, a gente vai ter sempre um olhar racional e o olhar de segura aqui o time. Quero ver a IA Calma. fazer isso. Não, Eu quero ver a IA fazer isso. Impossível, meu bem, isso Hã? é impossível. E isso foi tratado também, né? Também. Muito sobre, assim, a IA, ano passado e alguns anos a gente tem discutido sobre isso, acho que já são uns 4 ou 5 anos, né, nessa temática IA. E 2019, acho que começou. 19, Todos os E festivais estão falando, né? Quase que sobre 90% isso. da pauta é sobre IA, Exato. né? E esse ano a gente escutou, e hoje a gente de manhã viu o resumo, o ser humano, as emoções, cultura, o lado funcional da gente nunca será substituído. Não tem máquina que faça isso. Com as relações humanas, né? A emoção. Até para você criar, você tem que ter um referencial, né? Sua história, sua vida vai impactar no seu trabalho. A IA não tem história e vida, né? Tomara que ele Então, consiga. seremos sempre Tem os um Se ela- coletivo pilotos. das nossas, mas não vivenciou de Exato, fato, né? somos os não pilotos, vivenciou né? de fato. humano para estar ali, né? Fazer a Pois coisa é. de fato, trazer essa coisa da emoção, da cultura, porque ela por si só não vai resolver, né? Quem vai colocar isso mesmo somos nós, né? Os humanos que vão trazer a sensibilidade mesmo, e isso está sendo muito dito, né? A IA, quando veio com essa questão da mudança, da tecnologia, da inovação. Agora, realmente, o olhar, e acho que Kanye está falando muito sobre isso, da importância das pessoas frente ao IA. E da gente saber usar a IA, saber como a IA, de fato, ela pode ser muito bem aproveitada se a gente trazer, né, se trouxermos ela a nosso favor e do ponto de vista mesmo da sensibilidade, da Ela é uma realidade, né? É. Mas que é isso, tem que ser composta Sim. com a emoção, com as Exato. experiências, com a vivência, com isso que só a gente. Que pilota. Ela vai trabalhar pra gente, não vai ser o contrário. E essa questão da vivência que a gente viu naquela primeira palestra, falando de como que ele constrói um storytelling bacana, um bom roteiro. É o que ele viveu, o que ele experimentou ali quando criança, o roteirista de uma série bem bacana que tá passando. Do This Is Us, Bem legal. Do Pedro Pascal? Não, é uma. Não, Pedro Pascal é The Last of Us. The Last of Us. Do Derek. Pedro Pascal estava no... Mas o escritor da série estava contando assim que realmente a IA vem, ajuda, compõe no processo, dá uma celeridade, otimiza os processos, mas assim, ele criou a partir de vivências de quando ele era criança, com o pai dele, com a mãe dele, num quintal, que foram as cenas inclusive mais marcantes, que mais engajaram ali dentro da série, que trouxeram um excelente retorno. Então, agora a gente já entendeu que a IA é essencial, mas que ela não substitui e ela não sobrevive sozinha. A gente está entendendo essa coexistência, né? Ela não vai controlar a gente, mas a gente precisa saber trabalhar com ela. Agora é a hora. O que assusta mais as pessoas primeiro, existe uma resistência. Aí isso eu não quero fazer, porque isso existe uma resistência. A gente vai ter que passar por isso. Quem não passar por isso, aí não vai ter espaço. Era aí que eu queria trazer excelente gancho, Emerson, porque era exatamente essa abordagem que eu queria fazer da primeira palestra que eu assisti. Obviamente, primeiro dia, primeira palestra, tema IA.
todo mundo já sabia, né? É. E aí a gente teve Novidade a honra, zero. novidade zero, mas falei. Mas no final, novidade total, né? Primeiro porque era o vice-presidente de marketing da Apple, né? Uma marca admirada e aí Sim. que uma história O muito Tom- legal e de incrível, bacana. Então, sei lá o quê. E aí, Tom sei lá o quê, isso mesmo, Tom sei lá o quê da VP de marketing da Apple. E aí ele trouxe exatamente o lado contrário do que a gente tem visto as pessoas falarem, muito principalmente no nosso mercado. Embora IA seja discutido hoje em todos os mercados e não só na publicidade, mas a gente tem visto as pessoas falarem muito sobre... Tom Myron. Tom Myron. Tá aqui, ó. Ah, agora ficou Lembrei. Tom Lembrei. Lembrei, obrigada, Lembrei. lembrei. Mas a gente veio sendo discutido em todos os lugares e o grande receio vai substituir o humano. E ele trouxe uma visão, um slide dele que eu amei, super simples, como Também. tudo da Apple, simples e provocativo, né, e muito útil. Otimismo. É olhar a IA de forma otimista. A gente está falando de uma coexistência. Não existe um uso da IA sem humano. No final, é a gente quem está operando aquela IA, é a gente quem está dando o comando. E aí, ele juntando a IA na publicidade, ele ainda falava, né? A publicidade é sobre emoção, sobre conexão. E o poder de emoção e conexão é humano, não é da IA. Então, ele trouxe essa visão muito otimista de coexistência mesmo disso, né? E não sobre, e agora, o que vai acontecer com a nossa estrutura, né? Com o nosso ecossistema. E outra coisa importante que a gente tem ouvido sobre a IA também, do ponto de vista não só da produtividade, mas dos próprios resultados em si. Você começa a ter muito mais metrificação, muito mais dados, muitos resultados, e aí isso vem para somar significativamente no nosso trabalho, né? No nosso, Claro. Ser mais nosso precisão, dia a dia, né? mais precisão de tudo, né? É óbvio, a gente precisa errar para poder acertar posteriormente, mas a gente já vai tendo o machine learning ali, né? Os dados, tudo acontecendo para que a gente seja cada vez mais assertivo na nossa entrega. Mas eu achei fenomenal exatamente esse slide simples dele de olhar com otimismo. É uma coexistência e a gente precisa encarar ela como sendo algo valioso, mas a gente à frente dela, nunca atrás. Né? O Nunca nos Duda, bastidores. é bem o que a gente ouviu agora de manhã, assim, a gente vai utilizar e produzir conteúdo pensando no algoritmo, né, na máquina, ali tecnologia, e no humano, né, sempre fazendo essa junção. E me impactou muito o otimismo. Eu li um texto do André Cassou que eu achei bem interessante, que ele fala assim, publicitário é um pouco catastrófico, né? Ele lança várias vezes que vai acabar, né? Vai acabar o rádio, a internet vai acabar com a televisão aberta. Nada acabou. Estamos aqui convivendo Com com tudo. tudo. Vai se Exato, adequando adequando, e se adaptando. adaptando. Tem um texto do Exatamente. Mujica também sobre internet que ele cita, acho que, sei lá, 2010, que cabe exatamente agora. As mesmas aflições, sensações que a gente sentiu lá atrás, a gente está sentindo agora e Cannes, esse ano, coloca na mesa assim, calma. Otimismo, vai dar tudo isso. certo. Vamos conviver juntos Vamos- com a inteligência vamos aprender a conviver? Exato. É a inteligência artificial a serviço do humano. Eu tenho um aprendizado interno na agência, né? A gente hoje tem uma equipe dentro da agência de inovação, um departamento só de inovação com engenheiro de dados. E em quase todas as áreas a gente já implementou IA. E Que essa legal. galera que está lá é uma galera jovem que traz esse olhar e é muito isso, é otimista, é saber usar a IA a nosso favor. Então, assim, você ganha mais tempo para os profissionais e você torna os profissionais até mais estratégicos. Então, é isso, Pois é. é uma adequação. Você não vai... E o mais legal, assim, a gente na publicidade tem um departamento que é o departamento de checking, que é um departamento para Brasília gigante, Sim. né? Verdade. E uma das ações que a gente está fazendo é uma plataforma de check-in 100% em IA. E num primeiro momento, assim, foi que cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, porque quando a gente traz para dentro da empresa uma plataforma dessa, a primeira coisa que levanta vai ser todo mundo mandado embora. E não, Medo número 1, né? é o medo número um. Né? O olhar É. pessimista. E É o na copo meio realidade, vazio. E na realidade o que acontece não, as pessoas vão trabalhar de forma diferente. E acaba que essa equipe de check-in, que é gigante, está assim, contando as horas, que a plataforma começa agora em junho a funcionar, contando as horas para que isso aconteça, porque eles entendem que a qualidade de vida deles vai melhorar.
Mas Foi esse trabalho que também a gente fez tá muito interno. lindo isso que você tá falando, mas com 20 anos todo mundo faz isso. E o cara que tem 30 e pouco, a pessoa que tem 30 e pouco, tá com esse mesmo otimismo aí? Também tá. Isso E aí eu acho que é isso. isso é Eu um acho que tem desafio, uma hein? coisa que é muito importante, que é trabalhar as pessoas, esse olhar. E essa galera que está com a gente ali na agência, Tá aberta para isso. eles estão abertos, e essa galera que está cuidando de toda essa parte de inovação, eles também trazem esse trabalho para essa galera de 35, 40, 40, até 40. Ô, Aldrin. Sim, não, É. porque assusta. Quanto mais distante você tá da tecnologia e inovação, quando eu digo distante, quando você não é nativo. Você pega esse menino de 20 anos, cresceu no Você tem que digital. mudar. É sobre a gente Dá tirar essa medo. resistência, É, né? Eu pois é. estava assistindo uma palestra na semana passada sobre isso, e é o que ele diz. Hoje a gente tem que entender que a IA, ela tá para nos ajudar em todos os processos. Então, o que você faz para começar isso? E aí ele fala isso pra gente, que não tem esse acesso e que temos essa resistência, esse medo, né, de achar que isso é só para uma geração ali dos 20 Não é pra anos, mim. que Sim, não não é é pra para mim. E ele falou assim, primeiro, antes de você olhar para a IA, você vai olhar para os seus processos e entender assim, o que aqui eu gostaria de não precisar fazer? Porque ele falou, porque vai ter um app, vai ter uma Que IA vai te ajudar. que vai fazer isso para você e entender que a partir do que você não faz, o que você pode fazer? Porque a gente sempre vai ter um step para ser mais analítico, ser mais estratégico, para largar essa mão operacional e seguir. E aí, entendendo isso, mapeando ali, vamos falar de trabalho, né? Mapeando ali o que você não precisa fazer, o que você não gostaria de fazer, que você entende que ali é um trabalho mecânico, Que evolui, né? que pode evoluir, mapeia, busca, é simples de entender, pelo menos se a gente for mais direcionado, porque o mundo da IA agora é gigantesco, Enorme, de a IA tá em tudo que é opções e lugar aí. ofertas, mas foi o que ele falou, até mesmo você não sabendo o que tem para te ajudar, acredite, tem. E ele falou, e se não tem, essa sua ideia vale milhões. Eu não vou dizer Né? que a resistência não existe. Existe. Claro, Tem, claro. existe. Mas Mas não é tá saber impedindo. mesmo. É isso. Entendi. É saber mostrar mesmo para as pessoas essa resistência. Não, olha só, para 5 minutos para você entender o que isso pode melhorar no seu dia a dia. Né? O que pode acrescentar, principalmente para a Tiver gente tempo, que né? tem uma rotina A maçante. gente E mesmo quando- vai entre a gente, né? Tô vendo que a disputa pelo sabe? microfone. Não, Tá mas, todo mundo aqui. mas isso é ótimo, por isso que é legal a gente estar aqui, porque um puxa um assunto, Sim. outro contribui de uma outra maneira. Eu chegou a até ganhar sobre o que agora. você falou, assim, o Lucas Daibert, meu sócio, ele fala muito assim, Lori, o grande diferencial será o profissional que saberá Lidar. usar É isso. muito bem a inteligência artificial, porque o conteúdo, a informação vai estar na mesa para todos. Mas como você usa a inteligência artificial, isso sim vai ser o diferencial. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, deixa eu ir lá pro Deixa eu chat GPT, começar. pelo amor de Deus. Como usar porque você, eu tava querida. exato. Eu estava assim, não, deixa que eu faço minhas coisinhas, né? Deixa que eu faço Pegar esse minhas papelzinho coisas. aqui e escrever. Deixa eu tocar minha vida. Todo mundo aqui usa o chat GPT, por Eu exemplo. uso As muito coisas agora, pessoais, tá muito, tudo. muito. O que você faz com o terapia. chat GPT? Absolutamente tudo, né? Sim, virou o aplicativo número 1 mais acessado, né? Assim, a gente consulta para questões pessoais, para questões profissionais e, enfim, acho que está muito plugado aqui. Tem uma coisa que eu queria complementar aí da reforço do que a Alder estava falando, super legal desse olhar que a gente está trazendo nas agências de inovação. Sim. E o que eu tenho percebido na Propec, eu acho muito bacana, a gente está agora com o Comitê de Gestão de Inovação também, porque, enfim, é tudo muito novo, né? E ainda não é regulamentado. Sim. Estamos aí nessa busca, né? Nesse caminho de regulamentação, até o que pode, o que não pode, e a base do direito autoral, onde está. Mas o que tem mais me chamado a atenção é que quando um departamento começa a usar, como isso reverbera entre eles. Como é que você usou? O que você fez? O que deu aí de otimização? Qual foi a produtividade? O que você aprendeu? Ah, então vou tentar. Então, internamente, o uso tem sido muito compartilhado e um ambiente muito propício para essa inovação. Os próprios colaboradores, os próprios funcionários da agência, procurando e trazendo para esse comitê sugestões de ferramentas para as áreas específicas. Olha, aqui na produção essa funcionou, aqui para a área de atendimento essa funcionou, em planejamento essa é a melhor. Então é uma construção, porque de fato a gente está desbravando, né? Então é uma construção muito colaborativa e que vai fazendo essa disrupção, né? Eu complemento até no sentido assim, todo mundo tem uma sede enorme, né? A gente está no mundo da comunicação com muitas mudanças, com tudo muito novo.
Mas nada é novo para a gente, e agora eu puxo um pouquinho mais para a parte como nós mulheres fazemos essa gestão. Quando a gente fala de ser otimista, nós somos líderes de família, É verdade. nós somos Arrasou, líderes arrasou. de uma empresa, a gente é líder do marido. Então, Sim. assim, Verdade. a gente Sabe muito a bem gente como empolgar, tem como como lidar como aquecer, com né? tudo isso. E de uma forma até mais intuitiva, né? E quando a gente fala de intuição, tem um outro papel também que eu acho assim importante dos nossos skills assim como mulheres, que é na hora de mudança de rota. Né? Então a gente está dentro de um trabalho, a gente está ali no processo, a gente entende, não tá bom, vamos mudar. Para a gente tem menos problema, né? A gente Isso é um recua, poder, hein? Isso é um a poder. gente recua, analisa, enxerga, né? E constantemente assim, com um grupo, eu falo com uma equipe toda, a gente traz a solução, até muito mais de uma forma mais leve e rápida, né? Então eu enxergo dessa forma. Vivi, eu achei lindo você trazer a intuição para a mesa, porque na minha primeira reunião com os sócios, a gente foi citando, né? Assim, somos 5 e cada um foi citando uma palavra, algo. E a minha era intuição. Eu acho que é um poder que a gente tem, assim, Total. absurdo. Não tenho a menor dúvida Porque disso. você sente, assim, é físico, parece que você sente o cheiro. Tem que Né? ser respeitado. Exato. Tem que ser respeitado. Eu costumo dizer que eu já tô sentindo lá na frente. A turma diz, é bruxa. Não vai contra, É o porque poder é o poder. feminino, né, da Exatamente, exatamente. E usar essa intuição a serviço do nosso trabalho e do nosso time faz toda a diferença, assim, você proporcionar a equipe. A gente sabe que publicidade não é fácil, a gente lida com uma pressão absurda, prazos curtos, Full time, e né? full time. Liderança não é fácil. É uma É. eterna gincana ali. E você ter a liderança feminina à frente de um time que você diz assim, segura um pouco, agora não, agora vai, né? Calma. Sabe o timing, né? Exato. Certa vez eu levei meus gestores para o spa. Eu falei assim, teremos uma reunião. Todo mundo assim se preparando, lauda. Cheguei no spa, bota roupão e todo mundo assim, meu Deus, passamos um dia. Eu falei, não quero falar de trabalho, eu quero todo mundo relaxado agora. Vamos ficar numa boa, vamos falar de outras coisas, baixar essa tensão. É o que a liderança feminina também faz. Sim. A gente vê toda a parte técnica, né? Toda a parte técnica. E a gente vê também quando o nosso time precisa A gente despressurizar. consegue ler, a gente consegue ler exato, ali aquilo exato. que tá muito escondido, muito no detalhe, muito no feeling mesmo. Essa mudança. De como do ritmo, do calor que a gente dá ali Sim. para nossa equipe, enfim, aperta, não aperta, acolhe, cobra. Exato. A gente é esse maestro, e se a gente não souber ler nossa equipe, se a gente não tiver respeitar essa intuição e essa sensibilidade que a gente sabe que a gente tem e que é muito nossa e tem que ser respeitada, a gente não consegue reger esse time tão... Ó, é que a gente sabe que tem diferença do universo masculino e feminino, a diferença na forma com que as pessoas, com que os homens e as mulheres enxergam os mesmos episódios. A gente sabe disso desde sempre, a gente soube. Mas eu acho que nos últimos anos, e aí a gente fala, vamos falar um pouquinho depois da pandemia, principalmente, onde muitos outros critérios, muitos outros parâmetros entraram na mesa, que é qualidade de vida, que é estar bem para tomar boas decisões. Sim. Eu acho que isso é uma preocupação que já faz parte do universo feminino, talvez porque educa, porque cuida do marido, porque cuida do filho, porque cuida da filha, porque cuida... Isso vem fazendo cada vez mais diferença. Então, acho que as gestões femininas, hoje em dia, onde o mundo está em frangalho, emocionalmente falando, eu acho que elas têm um poder de cura, inclusive. É porque é emoção, né? A mulher, ela é razão e emoção. Sim. Mas E é a legal gente isso. traz isso, né? Traz da nossa vida pessoal, que foi muito que a Vivi falou, né? De cuidar. Então a mulher tem isso no No DNA. DNA da mulher. Homem tem essa embrutecido, questão de um do modo geral, cuidar. embrutecido. Então, de você olhar para a equipe e sentir qual que é a necessidade, de olhar que assim, nossa, tá ruim, tá pesado. Recentemente aconteceu isso, tá ruim, tá pesado, tá todo mundo.
olha só, vamos parar, vamos tirar o pé. Para, Não respira, dá vai para pro spa, tirar o vai pro pé, spa. mas vamos, cara, trabalhou 2, folga 3. Então, assim, é ter esse Vamos achar um cuidado com as caminho, né? pessoas, é É. achar o caminho para que as pessoas olhem para elas, porque senão É mais humanidade. é mais humanidade. É mais humanidade. E é legal que você tocou no ponto, e tudo isso que a gente está citando aqui de exemplo, que cada uma faz, isso é muito legal, e a gente vê essa diferença, porque a liderança feminina, ela tem a intuição, ela tem um propósito e ela tem resultados. Sim, sim, Né? claro, então, claro. são práticos. Claro, Aí que eu queria claro. chegar. Práticos, Eu né? falo, a gente Eu tem acho a que a gente técnica, não a pode gente No tem o final do resultado. dia, no final do dia, a gente precisa entregar as coisas. Eu acho que A gente Claro, tem que fechar claro. negócio, a gente tem que entregar número. Sim, com mais qualidade de gestão Não, de mas eu acho que equipe, esse é mas exatamente o nosso resultado papel, é que a isso. gente consegue entregar os mesmos resultados, e a gente tem agora vários cases aí comprovando os resultados ainda superiores, mas com leveza. Ninguém precisa estar Com- internado no final do Ninguém jogo. precisa ter um burnout, porque a gente de fato tem isso. Isso, sabe, sei lá, é uma questão, acho que genética, biológica mesmo, né? Do X e do Y, né? Enfim, dos mulher e cromossomos. homem, dos cromossomos, né? A gente de fato tem isso mais amplificado, né? Então a gente consegue ter uma visão mais holística, a gente consegue ter um olhar mais equilibrado entre razão e sentimento, uma empatia com o outro. Então a gente consegue se colocar no lugar do outro para que de fato a gente consiga extrair dali o melhor resultado. Então, acho que isso é muito importante. A gente tem que falar da intuição, a gente tem que falar do poder feminino, mas sempre reforçar que tudo isso gera resultado. Sim, E isso claro. é comprovado, né? Isso eu faço questão de dizer em todos. E a gente precisa levantar essa bandeira, porque a gente chegou aqui porque várias outras começaram Claro, e abriram abriram, caminhos. desbravaram, né? E a gente está aqui junto, inclusive, porque uma foi levantando a outra, dando a mão para a outra. E a gente precisa olhar para a geração futura. A gente precisa deixar esse caminho ainda mais aberto. Então, a gente precisa reforçar sempre a questão do poder de entrega, do poder de resultado, do poder de virar negócio. Porque, no final das contas, a gente está aqui cuidando de grandes agências, grandes empresas, Grandes que são anunciantes, negócios. claro. São negócios. Ô, Duda. Né? e- Então, e a eu- gente tem que puxar isso aqui na mão. E eu quero deixar isso bem claro para abrir para a geração isso aí, futura. é. Para a geração futura também entrar nesse caminho que a gente vem Sim, trilhando, eu né? E acho que desafiador. o resultado que a gente, quando a gente puxa, eu percebo isso. Que quando eu quero dar uma acelerada no time, até o jeito que a gente faz isso, eles abraçam a causa, assim, não, isso é importante. Então, Lorena falou, vamos nessa, assim, um time meio Pois que é. acolhe, assim, a nossa causa e muito direcionada para o resultado. Eu digo sempre assim, gente, tudo lindo, maravilhoso, vamos aqui, vamos ter o cuidado e tal. Quando aperta, aí essa manhinha doce aí vira a manhinha que também dá uma acelerada, né? Porque é isso, né? A gente tem várias facetas, né? E a gente consegue se adaptar É sempre. porque não é sobre, né, gritar, não É, é não, sobre jamais, se exaltar, não é jamais. sobre isso, né? É sobre a forma mesmo que você conversa com a equipe, que você estimula a equipe. E tem uma outra coisa que a Vivi falou e que eu fiquei aqui. A mulher também tem uma coisa de ir à frente, né? A gente vai além. Então, quando uma situação acontece, você olha um pouco mais lá na frente e fala, Lá não vai não vai funcionar. Assim não vai dar certo. Que foi um pouco, né, de voltar. Então, junta isso e aí agrega ao resultado, que é isso. É entrega mesmo. E, a vo- e forma. vocês humanizam todo mundo, os homens também. Você falou, Lorena, Sim. que esse ano é diferente porque você está com as amigas e isso faz completa diferença. Sabe que aqui em Cannes, eu venho há 23 anos, você passa uma semana com as pessoas aqui, com o cara, com os amigos, conversa o tempo inteiro. O cara tá passando por um problema, alguém morreu Exato. e a gente não sabe. Eu Não outro sabe. dia eu fui Você fica sabendo depois. Ele fala, o ano passado, eu falei, mas eu tava lá. Homem não fala. Mas não sabe comenta. qual que é a diferença? Incentiva, gente, é outra coisa. Eu acho que as né? relações femininas, elas são mais profundas nesse Totalmente, sentido. totalmente. Até porque a gente é mais resiliente. É. A gente tem o BO no trabalho, vai chegar em casa, vai ter o BO da casa. E culturalmente, por melhor e mais maravilhoso que seja o marido, meu marido, pai Sempre dos meus tem. filhos, que aliás hoje é aniversário dele, eu precisava fazer esse Parabéns. gancho. Parabéns. Parabéns, amor! Te amo! Te Obrigada por estar cuidando dos nossos. Aí, ó. Mas por mais que a gente tenha todo esse apoio, tem coisa que é da mãe, que é coisa da mulher, seja Sim. ela o papel que ela estiver resolvendo ali naquele momento. Então, quando a gente está junto, a gente consegue também falar muito sobre a vida pessoal.
Então, acho que é por isso que as relações Conecta são mais. Conecta mais. A gente está aqui a trabalho, mas a gente está aqui também construindo uma relação de amizade. Exato. Então, tem essa troca mais verdadeira, né? Então, acho que por isso a gente não vai sair daqui sabendo, quer dizer, sem saber que alguém estava com Exato. problema. Sim. Já colocou na Jamais. mesa Então, e já mas- resolveu. Já mas uma colocou na gestão- mesa. Nunca, já impossível. resolveu. Ontem a gente teve Eu uma acho- longa terapia, né? Assim, falando sobre maternidade, eu falando, eu ainda não sou mãe, então falando das minhas desafios, angústias. A Audrey trouxe a experiência dela, a Duda, e é bonita essa troca. Você falou exatamente o que eu falo na Binder, assim, as relações femininas, elas são É profundas. isso. A gente, exato, Mas, a mas gente vocês conseguem mais, assim, compartilhar. Porque assim, compartilhar, com os exato. não consegue trazer. Porque é um negócio, a gente aprende tudo. A gente vai aprender a IA, vamos entender tudo isso. E precisa compartilhar isso com os homens também. Os homens têm Sim. que aprender isso. Se abrir Homem pra é terapia, bruto. gente. Homem é Terapia é vida, faço meu pelo amor amor também, de também, Deus. concordo, mas eu coloco existe uma aqui, são resistência até relações pra de terapia. cura, são relações de total, cura, total. Verdade. né? Total. Então, assim, só é saudável, só é leve, só é próspero se eu te curo e você me cura. Porque cada uma É de isso. nós temos as nossas dores, temos os nossos desafios. E quando nós, mulheres, entendemos que nós tínhamos que não competir, que nós tínhamos que puxar, Verdade. a Muda relação tudo. mudou. Muda tudo. Esse é o maravilhosa. É o puxar uma as Uma outras. sobe e puxa. Agora, Vivi, sabe Uma o que sobe que e eu puxa a percebo? outra, Que né? lá no mercado, pelo menos no nosso mercado em Brasília, eu vejo muito isso. Eu vejo as mulheres Nós, unidas. assim, a Eu gente também. ali em cargos de liderança, eu vejo a gente muito unida. Eu sempre falo isso, eu fico muito feliz. Assim, Que bom sempre, isso, hein? sempre que eu vou receber meus veículos lá da Mosaico e eu vou fazer as agendas, e cada dia, cada agenda que eu ligo pra Lore, pra Audrey, pra Duda, pra Sanches, enfim, pra Riane, pra Claudinha. Falo, ai, que delícia, eu tenho muito mais reunião com mulheres. Não que seja ruim fazer como, mas eu fico muito feliz de ver esse movimento se Esse espaço sendo ocupado. fortalecendo. Esse Essa espaço abertura, sendo né? sendo ocupado brilhantemente, assim. Que uma É, ajuda a outra, né? E Ela uma pediu ajuda a agenda, eu digo, outra. vamos. É importante pra ela. é isso, Vamos. e esse reforço, essa troca. E fico muito feliz que esse mercado de Brasília, ele, eu não sei como está em São Paulo, mas eu sei que Brasília, esse movimento tem acontecido, a gente tem conseguido esse espaço e a gente tem conseguido se provar nesse Verdade. espaço, né? Verdade. E tem isso também, que é, se eu tenho um problema que eu não consegui resolver interno, eu vou ligar pra Duda. Duda, eu tô com um pepino aqui, me ajuda a resolver. ótimo Ligo isso, pra hein? Lore. Então, assim, isso é muito legal. Sim. Isso é ótimo. Como é que você resolve esse problema aí na sua agência? Como é que você faz? Então, inclusive também, não é só entre as agências, com produtora também. Teve uma época que a relação de Benedetta, a relação de fornecedor, fornecedor também, às vezes Agência. precisa de Sim. uma ajuda, fala, me ajuda, como é que eu resolvo isso? Me empresta alguém para vir Não, fazer e isso aqui. isso Que bacana passa isso, assim que por bacana. uma abertura, é uma abertura compartilhada, né? É um pedir ajuda de forma até profissional, Sim. mas com muita humildade, né? E às vezes também, eu falo na parte de produção, quando você também tem um problema, está diante de um problema e não, eu falo assim, não esconde o problema. A gente se abre, coloca o problema na mesa Sem medo. e vamos resolver juntos. Então, assim, Sem florear, sem maquiar. então, assim, esses processos, né, que você coloca clareza, verdade, não tem como dar errado. Né? Eu acho que a grande solução de todas as nossas relações aqui, pessoais, profissionais, quando você se abre, está aberto a colocar o teu problema e ainda compartilhar o seu problema e juntos achar a solução, gente, isso é fantástico. É verdade, Vi. E eu acho que o outro ponto positivo da liderança feminina nas empresas, e eu percebo muito, tenho percebido isso aqui, vejo outros dois pontos. Quando a gente vai falar de fazer negócio, eu me relaciono com muitos veículos, eu me relaciono com muitos publishers, e quando eu encontro o cliente do lado de lá, enquanto uma liderança feminina dentro da nossa empresa, a conexão é mais bacana se essa pessoa for uma mulher. Ela se sente acolhida, ela se sente confortável, ela sabe que ali ela também vai poder fazer bons negócios com outras lideranças femininas, não que seja um problema não ser, mas esse reconhecimento do outro lado abre Faz diferença. a conversa com mais fluidez, digamos assim.
Acho que isso é muito bacana. A gente representa, em nome das empresas, um caminho diferente, possibilidades. Eu acho que isso também tem muita força, né? Falando do negócio. Sim, do negócio e compartilhando dados, informações. Hoje a gente está tendo acesso a números que realmente deixam a gente surpresa, assim, né, a respeito. Eu fui numa palestra do LinkedIn e vi lá, né, que 60% das mulheres não se candidatam a uma vaga se o cargo for muito alto, porque ela se subestima. Já li ela, a síndrome de Não acha impostora que que a é- gente sempre fala, sim. existe. Já pensa, não é pra mim. Não é para mim. Mas se você coloca a vaga só com a descrição das habilidades, ela diz, eu sei fazer, posso, vou lá. Já o homem não. Ele não tem, ele tá Esse com trave. 60% do perfil e ele diz, estou pronto, vou lá. E a gente compartilhar essas informações dá força uma à outra. Eu, agora, recentemente, realizei em Brasília o Bitrends. E eu convidei, né, assim, minhas amigas, parceiras, Claudinha, Duda, e eu não sou muito de falar, assim, não gosto muito, não é a minha. Antes de entrar, eu sentei com elas. E, cara, eu saí, assim, tocada, assim, muito emocionada, porque eu digo, meu Deus, eu não sou de Brasília, eu sou de Salvador, eu me conectei com profundidade, eu tenho amigas aqui. E essas amigas estão me apoiando nesse momento, assim, que eu falei. Ai, Que gente, legal isso. então, Claudinha, Duda, que nada. Vai lá, joga duro. Pois E que é nada mesmo, porque isso. você falou lindamente, domina, é, e você brilhou. não imagina como... Pois é, mas É. é a coisa da síndrome de impostora que sempre acompanha, né? E a gente ali entregando resultado, realizando evento, falando com todo mundo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Sem E enxergar isso de verdade. ainda, exato. Sabe por quê? A gente tem uma questão na liderança feminina e acho que é uma questão cultural que cobram, que é a perfeição. Sim. Né? A Verdade, gente está chegando com uma bagagem. Né? Não só nossa, mas de fora também. De Assim, fora. quantas lideranças masculinas nós já vimos errar? Sim. Diversas. Faz Sim. parte. Né? Errando que se aprende, errando que se acerta. Mas a liderança feminina, quando ela chega, existe uma pressão pela perfeição, pelo não errar. Fragilidade Então, acho que também, até né, por isso, Duda? que quando a gente se junta, quando a gente se conecta, Se a gente suporta. consegue compartilhar, Sim. a gente consegue trocar aprendizado, a gente consegue trocar conhecimento. Eu já errei aqui. Sim. Não erre de novo, É, acerte vá por pra aqui. lá. E eu vou É. continuar errando para cada vez acertar mais. Não existe a perfeição. Nem na IA existe, a gente ouviu Pois já. é. Nem na IA, nem na IA Pois é. existe a perfeição. Quem dirá numa mulher, né? Quem dirá numa Aliás, mulher. eu acho que o diferencial nosso ser humano. o diferencial nosso, o ser humano, é que a gente tem essa capacidade de errar, aprender e acertar. Não, e a cultura da inovação, a gente está aqui respirando isso, né? A cultura da inovação ela é feita a partir de erro. Pois São é. hipóteses levantadas, testadas, errou. De novo, deu Exato. certo. É erro e acerto. E aí aqui está uma super de uma inovação. Então acho que a gente tem que tirar um pouco também desse estigma da perfeição. E a gente carrega muito isso pelo nosso instinto. Sim. Então a gente tem que se permitir também o erro, porque isso vai levar a uma construção positiva ali. E a gente tem que tirar entre a gente e da gente para o resto da sociedade, né? Acho que é É a importante. perfeição e a fragilidade, né? Pois é. Que ainda também é isso. A mulher é frágil, ela não tem a capacidade, por ser mulher, é frágil para estar onde ela está, para tomar as decisões que ela precisa Se apertar, ela não vai aguentar. Exatamente. Tipo isso. Apertou ali demais, ela não Não, vai se- dar não, conta, se- ela vai se o negócio espanar. fica Não mexe comigo, não. Não. Mas é um pensamento comum. Mas é. Eu Quando digo que eu apertar. rindo melhor é na pressão. Pressionou, é aí que eu vou. Mas é engraçado. Eu fico lembrando da minha trajetória, né? E assim, eu nunca passei por um episódio desse. Graças a Deus. Que bom, graças porque, a Deus. assim, o bicho ia pegar. Mas eu nunca passei por um episódio desse de, mas você é frágil, você é mulher, você não vai conseguir. Mas eu acho que eu sempre me cerquei de pessoas boas e que foram também me empurrando, né? E me orientando. Mas isso é e energia junto. também, de atrair. Também acho que tem a ver pessoas com boas. energia. Claro. Você recebe o que você reverbera, né? O que você coloca pra Acredito cima, né? total O que nisso. você joga. Mas eu confesso que eu nunca passei por uma situação dessa, de viver um machismo estrutural, de Mas viver... existe. Não, eu tenho certeza que existe. Eu é, falo, eu acho isso é. muito legal de não ter passado por isso e acho que são pouquíssimas, né?
para chegar num cargo de liderança e não ter... Esse tipo Se de bem que eu tô episódio. lembrando que teve algumas certas coisas aí. Pode Que falar eu o possa nome. ser... Fala o nome. Pode me esse pedaço, agora eu Vai quero lá. contar. Fala agora quem foi esse tóxico. Vamos Corta. pegar ele. Vamos pegar Não, é ele. porque a hora que você fala assim, nunca passa, você fala, não, mas aquele dia o tom mudou um pouquinho. Não existe o nunca. Não tem como A não vida não passar, existe Duda, nunca, não nem o tem sempre, como né? não passar. A vida não existe nunca. Mas, de fato, a gente passa mesmo. Tem hora que tem um tonzinho que porque- sobe, que você se dá conta e fala, gente, É tá porque subindo pra o tom, né? gente não É. faz sentido. É. É que eu acho que pra gente, Duda, não faz sentido. É o olhar deles dessa fragilidade, mas a gente não se vê assim. Sim. Por isso que É, por isso que eu falo assim, porque a gente é nunca frágil. passei. Eu falo, Com gente, certeza é um olhar externo. Exatamente. eu posso ser tudo, mas frágil eu não me considero, sabe? O resto eu posso até me considerar, mas o frágil eu não me considero. Ó, gente, tá chegando na parte final, mas tem uma pergunta que eu queria deixar pra vocês aqui. A mesma pergunta pra todo mundo. Se vocês pudessem fazer tudo diferente na sua vida e não fosse julgada por nada, você pode fazer alguma coisa diferente e não vai ser julgada. O que vocês fariam na sua vida de diferente? Nossa, Já sei, pera mas aí. eu vou deixar pra vocês. É isso. Preciso de Você outra. quer fazer algo assim, sem medo de pode julgamento ser nenhum, essa. você pode mudar tudo. O que você faria de diferente Olha, na sua se vida? eu Por fosse exemplo, você responder, eu vive. ia dizer, namorar, gente. Meu pai me agoniava tanto. Põe o microfone, todo mundo quer infernizava saber. tanto. Não, essa eu não vou botar, não. Mas, gente. Olha, eu Maria. acho Meu Deus que do céu. eu já acho que como pessoa e como profissional eu tenho alguma coragem. Mas eu ainda teria mais coragem ainda. Boa, boa, Você acha Vivi, que é? boa, boa. Eu acho que a coragem faz toda a diferença na vida. Sim, né? E é isso que eu O tento distribua. deixar como legado para as pessoas que trabalharam, que trabalham comigo, para os meus filhos. Seja corajoso, vá, Acredite, vai. acredite, né? Eu, pra Você, mim, Carol. a Vivi falando, eu lembrei. Eu teria acreditado mais em mim desde muito cedo. É, eu tô começando a aprender a acreditar em mim agora. E eu vejo a diferença que isso faz na nossa vida pessoal, profissional, social, enfim. E eu ensino isso pros meus filhos, sabe? Então, assim, acreditar em mim. A verdade, Que né? A pena sua que eu verdade. não acreditei em É, a mim sua tão verdade. cedo. É, né? a minha Assim, a sua verdade. É, ela Ser não autêntica. é errada. Ela pode ser errada, mas esses caminhos vão me levar para um lugar que eu sei que vai ser muito bacana. Né? É isso. engraçado, né? Porque você olha assim, você é hoje o que você é pelo seu passado, pela Claro. sua bagagem, né? E eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, né? Mas o que eu mudaria, né? Fala, pô, a Duda lá de trás talvez tivesse que ter dito mais sim em alguns momentos. E às vezes eu... Com medo, e é cultural, e de questão, né, cultural mesmo, do ambiente, né? O ambiente não era tão propício para isso. Então eu acho que a Duda lá de trás poderia ter dito um pouquinho mais de si na jornada dela, sabe? Para as Para oportunidades. as oportunidades, e tanto as profissionais quanto as pessoais mesmo, se jogar no mundo, recusei me jogar no mundo. Não vou ficar com saudade da família. Não, devia ter ido. Quantas oportunidades passaram e, pô, sair da zona de conforto nesse momento, a única mulher naquele lugar, ocupar meu espaço, não. Então acho que é dizer mais sim. E acho que agora a gente tem esse poder, né, de dizer Pois é. sim o tempo inteiro, né? A gente tem isso para nos apoiar e para as outras que virão também. E você, Aldo? Não, eu acho que é um pouco do que a Duda falou. Se eu tô aqui hoje, é da minha trajetória. Eu não consigo encontrar o que eu faria de diferente. Não. Que ótimo. Não consigo. Uma vez já me fizeram essa pergunta e eu sempre paro para pensar, falo, cara, o que eu faria? Eu acho que eu falaria mais, sim, eu seria um pouco mais ousada, mas aí é de vida pessoal, né? Nem profissional. Não, mas é de assim. a minha pergunta é em todos os campos. Eu acho que o profissional ele vem depois do pessoal, né? Mas eu acabei fazendo isso com o decorrer, consequência. né? Do que eu não fiz na juventude, eu fiz depois. Então, assim, eu realmente não consigo achar aquilo que de fato, mas o que eu posso dizer para as pessoas é muito que a Carol falou, acredite em você. Eu acho que é muito isso. Acredite em quem você é e que você tem um potencial para chegar onde você quiser. Que você tem o Mas- seu lugar, né? Mas respeitando as pessoas, sem passar por cima do outro. Então, assim, e se respeitando. Então, acho que é um pouco isso. Isso é legal que você falou, só voltando, a última coisa da liderança Claro. é propósito e resultado, né? E o propósito é exatamente, precisa ser bem conduzido, né? E antes da Lori falar, eu também acho que mudar a minha vida, o que eu fiz, eu não tenho coragem. Porque o que eu vivo hoje, profissional, social, pessoalmente falando, se eu mudar uma
uma vírgula. Eu adoro o que eu vivo hoje, eu adoro os perrengues que eu passei que me construíram para hoje, eu adoro os erros que eu cometi, que hoje são dádivas e são experiências. Eu só gostaria de ter cometido esses mesmos erros com um pouco mais de confiança em mim. Tá? Você falando, tá Sim. certo, acontece. Que bom. E acho que, assim, eu fiz 40 ano passado. Retrasado, meu Deus. Um dia desses. A idade da loba chegou e eu fiquei assim, porque tem isso, a gente né, convive também com toda a parte estética, e, enfim, de vitrine, tem vários livros que falam sobre isso. E o que eu senti, não de mudar o passado, né, respondendo a sua pergunta, mas quando eu entrei nos 40, eu falei, caramba, que poder! Não, eu pensei assim, o poder agora chegou. E esse poder eu confio em mim, eu sou ousada, né? Assim, eu entrego, eu faço, eu tenho noção de quem eu sou agora. Então, eu diria que se lá atrás eu com essa cabecinha seria tudo, mas é a jornada, né? A jornada. Então, eu costumo dizer a todas as minhas amigas mais novas, não tenha medo dos 40, porque quando você chegar lá, Babado. é o poder de verdade, porque é o poder que você já convive, né? Que você já faz parte da sua natureza, né? O homem, ele já é seguro, a sociedade já proporciona isso para ele. A gente tem que conquistar essa segurança, É um desafio essa bem maior. confiança, essa ousadia, essa transparência, essa verdade. Ir para uma negociação e falar aqui, ó, no 1 a 1, direto. Você fala a sua verdade, eu falo a minha e vamos negociar. É isso. E eu alcancei muito isso. E não tem volta, né, E amiga? não tem volta, né? Esse é o E mais é legal, não lindo, tem graças a Deus que não tem volta. É libertador. Libertador, é liberdade. A liberdade masculina que tanto se fala, eu me conectei muito forte com a minha aos 40. Então, eu sou muito grata a essa idade. Assim, pra mim tá sendo um marco, um portal. Eu já tô imaginando ótimo. você Portal. grávida, porque aí você vai ficar mais poderosa Pois ainda. Deus, amiga, é verdade. Meu Não vai Deus. caber, Não vai caber. não vai caber de Gente, poder. Desculpa, olha. Ó, meninas, foi muito bom, foi muito bom. Especialmente para mim, foi muito legal conversar com vocês, ouvir os depoimentos e entender um pouco mais e talvez colocar umas dúvidas, assim, foi muito bom. Espero que para as pessoas que assistiram a gente também, espero que você, Lorena, você, Audrey, Carol, Vivi, Duda, também tenham gostado e que essa conversa que a gente começou aqui não pare, continue no decorrer da próxima semana e da próxima vez que a gente se encontrar, que a gente tenha mais novidades e mais coisa para ensinar e mais coisa para aprender. Lembrando que esse conteúdo vai estar no digital da Santeria, da Mosaico, do Reclame. Você pode assistir a qualquer momento no digital ou daqui a pouquinho a gente entra de novo com uma nova live. Então a gente se despede aqui, direto da Riviera Francesa, com essas mulheres maravilhosas e poderosas. E a gente volta a qualquer momento.